Fala bancário, fala bancária, futuro bancários. Aqui é o Vinícius Campos, eu sou professor da Você Bancária e tenho uma informação importante para você antes de falarmos de cenário, tá? Para você que é bancário e ainda não tem o CPA 20, nós montamos um grupo VIP de pré-lançamento do curso 100% ao vivo. Se você está vendo esse vídeo no Instagram, o link vai ficar na bio do @você bancário, tá? No YouTube e no podcast, deixamos a descrição, deixamos o acesso na descrição, tá? Aproveita porque vai estar bem mais baixo do que o preço normal e o curso é ao vivo, não é gravado. Agora vamos direto para a nossa coluna de costume, tá bom? Deixar esse recado importante. Essa semana foi uma semana marcada por novos acontecimentos, né? A gente tem visto a gente tem falado muito nas últimas edições que quando a gente tem novidade, a novidade não é boa, né? Infelizmente, a gente está... E quando a gente acha que não tem mais o que acontecer, a gente está muito atarefado com as notícias que já vem permeando o mercado e trazendo volatilidade, acontece algo novo que nos leva a crer que as coisas ainda podem piorar antes de voltar a melhorar, né? Então vamos falar um pouquinho do Ibovespa e do que refletiu o Ibovespa ao longo da semana, tá? A gente vai falar também sobre a saída prematura do ministro Nelson Teixe, menos de um mês, né, de pasta, tá bom? Quero comentar um pouquinho com vocês sobre câmbio e curva de juros, como de costume a gente já faz, né? Atualizar os dados sobre o coronavírus no Brasil e falar um pouquinho do que a gente pode esperar para essa próxima semana e essa semana que a gente está iniciando na data de hoje, tá bom? O Ibovespa, ele fechou num recuo, né? Essa semana aos 77.556 mil pontos. A gente havia começado a semana acima dos 80 mil, mas nós chegamos a bater 75 mil pontos na quinta-feira, no intraday de quinta, né? Mostrando o quanto que o nosso Ibovespa ainda segue volátil face a toda essa situação social, econômica e política do nosso país, né? Mas tivemos uma recuperação após bater os 75 mil, fechamos em 77.556 mil pontos, tá? Como a gente sabe, as tensões políticas do Brasil, elas continuam, né? A gente tem um inquérito aí rodando sobre as supostas interferências do Bolsonaro na PF, em prol de uma suposta proteção à sua família, dos seus filhos, né? E aí, somado a isso que já vinha trazendo alguma conturbação no cenário interno, a gente teve a saída prematura do Nelson Teixe, que a gente vai comentar logo a seguir, tá? Internacionalmente, a gente também teve alguns fatores de tensão, né? Parece que a guerra comercial entre Estados Unidos e China não estava tão resolvida assim, voltaram algumas tensões em relação a isso, né? Desde que o Donald Trump criticou, né, o vazamento do vírus de um laboratório em Wuhan, se eu não me engano, então, como quem alega quase que tenha sido intencional, né, esse vazamento, não chegou a se falar deliberadamente dessa forma, mas ficou meio que insinuado, né? O clima ele não tem sido dos melhores entre os dois países, né? Segundo o Globo, o Trump teria alegado em uma entrevista à Fox Business que está desapontado com o desempenho que a China teve em relação à contenção do vírus no próprio país, né? Mais um apontamento de que o Trump desconfia da forma como a China tratou essa pandemia no seu país. O porta-voz da chancelaria chinesa, ele já discursou num tom um pouco mais ameno, né? Ele enfatizou que é importante nesse momento que os dois países mantenham um bom tratamento entre si em prol da recuperação econômica mundial e da estabilidade, né? Na quarta-feira, a gente teve um discurso do Jerome Powell também, do Federal Reserve, né? Alegando que ele acredita que o crescimento fraco possa permanecer por um período prolongado, né? Mantendo a renda do país estagnada e trazendo talvez uma necessidade de novos estímulos que já estão sendo discutidos, né? No legislativo dos Estados Unidos, tá?
Por fim, né, não menos importante, a OMS tem alertado quanto ao tempo que talvez a gente tenha que conviver com a Covid-19. Acho que isso já é meio esperado, né? Que a solução, de fato, vai ser só uma vacina, mas esse vírus ele ainda vai, mesmo após a vacina, como acontece com o H1N1, por exemplo, a gente vai conviver com esse vírus, né? Ele é uma nova realidade aí. Mas alguns países que aparentemente haviam vencido essa pandemia, como a China e como a Coreia do Sul, têm apresentado novos casos domésticos. Então isso tem sido já há algumas semanas algum fator de atenção, né? E que também tem contribuído com aumento na volatilidade global aí. Em relação ao ministro Teixe, pessoal, na sexta-feira, no dia 15, como vocês todos já devem saber, ele deixou a pasta mais importante atualmente do governo federal, né? Ele discursou de uma maneira bastante contida, né? Uma das afirmações dele foi de que a vida é feita de escolhas, ele escolheu sair. Ele não deixou muito claro porque que ele estava saindo, né? Mas a gente sabe que, até uma entrevista icônica do ministro, quando ele foi questionado sobre a flexibilização das atividades essenciais, ele não sabia, né, que o Bolsonaro havia flexibilizado, incluído algumas flexibilidades, não sei se é a palavra certa flexibilizado, mas ele incluiu alguns ramos dentro das atividades essenciais, como academia, se não me engano, salão de beleza, né, algumas coisas assim. E o ministro aparentemente não sabia, foi pego de surpresa na entrevista e aí o repórter comentou e ele de fato confirmou de que não havia sido discutido, que não era uma iniciativa do Ministério da Saúde. Depois, uma entrevista, eu não me lembro há quanto tempo depois, né, pessoal, mas o Bolsonaro foi questionado sobre esse ponto e ele afirmou algo parecido com: se precisasse do aval do ministro em todas as decisões, eu não trabalharia. Foi alguma coisa assim, né, o que deixou muito claro que não houve um alinhamento nesse sentido entre o Ministério da Saúde e o governo federal. Isso já provavelmente também foi um dos motivos pelo qual essa relação se rompeu, né. Eu tenho visto também alguns canais midiáticos que havia um desentendimento ali entre Bolsonaro e o ministro Teixe na questão do uso da cloroquina já no começo do tratamento, né? Aparentemente o ministro acredita que há alguns efeitos colaterais que não valeria a pena iniciar o tratamento do doente com a cloroquina, e o Bolsonaro já, como ele tem deixado explícito, ele acredita que a cloroquina tem que ser ministrada logo no começo do tratamento, né, pessoal? Não tô aqui para julgar, obviamente, não é o nosso papel aqui é informativo, tá? Não quero que ninguém entenda que a gente tem aqui um lado ou que a gente trata isso com algum julgamento, até porque também não somos da área da saúde. Não sei te dizer se a cloroquina tem de fato efeitos colaterais e seria melhor ministrar isso no começo do tratamento ou não, tá? A gente está aqui passando caráter informativo, o que de fato levou possivelmente ao desligamento prematuro do ministro Nelson Teixe, tá bom? O dólar na quinta-feira, dia 14, no intraday de quinta, para ser mais específico, por volta da 1h30, ele chegou ao recorde de 5,96, quando o Banco Central, de maneira já anunciada, interviu de maneira bastante abrupta, muito acima do que atualmente havia intervido até então no leilão de dólar, né, na casa de 1 bilhão. E aí ele conseguiu fazer com que a volatilidade da moeda reduzisse e encerrasse a semana em 5,82. Eu li alguns analistas dizendo que se não fosse essa intervenção, o dólar já poderia estar acima dos R$6, né? Mas a gente sabe, né, pessoal, que toda essa tensão em relação a toda essa aversão a risco que tem gerado o coronavírus, a forma como uma possível segunda infecção, que é algo que tomara que os analistas tomara que isso não seja procedente, tomara que não aconteça, né, mas já alguns indicativos em relação a isso, a dose cavalar de injeção de liquidez que pode eventualmente gerar uma crise no segundo momento, tudo isso ele vai gerando uma aversão a risco, né, pessoal, que leva os investidores a manter uma boa parte da carteira em moeda forte em dólar, e isso faz com que o dólar ele vá embora dos países, principalmente dos países emergentes. Então é importante, para você que é gerente ou para você que é investidor, verificar na casa onde você
investe ou verificar na asset do banco em que você trabalha, ou na área de recomendação do banco que você trabalha, se o banco não está recomendando, o banco ou a corretora não está recomendando, inclusive, um aumento de exposição em dólar na carteira como forma de redear, né? Como forma de se proteger de um movimento de alta ainda maior do dólar, né? Que é uma tendência aí, apesar dele estar em recorde nominal. Obviamente não tem como se afirmar que isso vai acontecer, mas me parece muito claro que vai, e é interessante para os clientes, para você que é investidor ou para você que é gerente ou consultor, ter isso no radar, né? É muito provável que o dólar siga subindo aí por uma questão de aversão a risco, pelo cenário tenso que temos no Brasil em relação à política propriamente dita, em relação à expectativa de um resultado do nosso governo ruim, resultado fiscal ruim em função desse aumento de gasto e queda abrupta de receita, né? Então a tendência é que o dólar siga subindo um pouquinho mais, embora a gente não possa afirmar com certeza. Os juros na ponta mais longa, a curva segue abrindo, né? Ou seja, o juros esperado para um futuro um pouquinho mais distante segue subindo. Isso possivelmente é gerado por uma expectativa de um juros maior lá na frente, puxada eventualmente por um aumento de inflação. Inflação essa vai ser puxada tanto pelo aumento da liquidez, né, do gasto público que nós estamos tendo, né, em função da crise do coronavírus, quanto com dólar mais caro, né, ou com real mais desvalorizado. Então, esses indicadores, né, de gasto público maior e câmbio mais desvalorizado, né, o real mais barato, são por si só uma combinação perfeita para uma inflação mais alta. Isso não está acontecendo neste momento por conta de uma demanda mais fria, né? Em função de tudo que vem acontecendo, mas num cenário normal nós já teríamos com certeza um aumento de inflação. Isso está sendo esperado para um futuro mais próximo. Então a curva de juros lá na frente para conter essa possível inflação, ela também vem aumentando, tá bom? Quando a gente vem para o coronavírus no Brasil, a gente já está com... Até quando eu coletei esse dado, tá? No começo de domingo, nós já tínhamos 234 mil infectados, ultrapassando inclusive o número da Espanha e Itália, dois países que viveram dramas muito fortes algumas semanas atrás, né? A gente teve a Itália, inclusive, selecionando quem seria internado, quem não seria, né? Uma coisa horrível. Mas a gente aparentemente não, pontualmente estamos com um número de mortos menor, né? Isso pode ser atribuído, possivelmente, isso pode ser atribuído ao fato de que a faixa etária do nossa população e o clima, enfim, isso ajude na questão, no quesito vulnerabilidade, né? Mas o que preocupa é o aumento do ritmo de mortes, né? Enquanto a Itália teve um pouco mais de 150 mortos e a Espanha menos de 100, de sábado para domingo a gente teve 816 casos, né? Isso mostra que os dois países estão em curva né? Já passaram um pico e a gente ainda não, né? Hoje nós temos um ritmo de contaminação e de morte apenas menor do que os Estados Unidos, que está em situação caótica, né, em relação a isso. Então, os nossos números aí são preocupantes em relação ao ritmo do crescimento, né? Então, um ponto de alerta, um ponto de atenção. Para a próxima semana, pessoal, a principal pauta é a oficialização do novo ministro da Saúde, né? A gente tem já veicula-se alguns nomes, não é nossa intenção comentar sobre eles aqui, mas a tendência é que a pasta seja assumida por alguém que tem uma ideia muito próxima do que o Bolsonaro vem pregando, de aumento da flexibilização do isolamento, né, o isolamento mais flexível, e o uso da cloroquina. São dois pontos que tem causado divergência entre os ministros que passaram pela pasta, né? Há também uma expectativa quanto à liberação do vídeo da reunião ministerial, onde o ex-ministro Sérgio Moro diz ter ficado evidente que o Bolsonaro estava tentando intervir na Polícia Federal, né? São dois fatos bastante importantes para a próxima semana, e dois pontos de atenção. Na segunda-feira, como de costume, a gente tem atualização dos números do Boletim Focus. Nos Estados Unidos, a gente vai ter a ata do FONC na quarta, bastante esperada após o pronunciamento do Powell, que a gente comentou, e dados do seguro-desemprego na quinta-feira.
tá bom, pessoal? Então, é isso, resumidamente. Só para lembrar vocês, não esqueçam de entrar no grupo VIP, no VIP pré-lançamento aí, para pegar os preços muito abaixo, tá? Como eu disse, o link na bio do @você bancário, e para quem está no YouTube, no podcast, na descrição aí do áudio, do vídeo, no caso, tá bom? Não esqueçam disso, bastante importante. A gente tem comentado, antes da gente encerrar aqui, né, pessoal, que o cenário econômico no país mudou. Hoje a gente tem juros menor, a gente está tendo que indicar investimentos mais sofisticados, só que indicar investimentos sofisticados num ambiente altamente volátil exige muito conhecimento e muita confiança. Você tem que gerar também, você tem que ter não só conhecimento, é o primordial para você poder fazer indicação, mas também tem que gerar confiança. E esses dois atributos, eles são atingidos através da certificação bancária, tá bom? Então é isso, pessoal. Boa semana para vocês. Espero que vocês façam bons negócios e vamos ficar atento aí às notícias aí ao longo da semana, tá bom? Um abraço! Essa foi mais uma edição do Bank News, o Jornal do Bancário. Se esse vídeo e os nossos conteúdos estão fazendo sentido para você e te ajudando, compartilhe com o pessoal da sua agência, ajude a gente a atingir mais pessoas para que consigamos construir um mercado melhor. Nos comentários, seja no Spotify, Google Cast ou no YouTube, vocês vão ver as nossas redes sociais. Sigam a Você Bancário, mandem suas perguntas e em breve vocês verão a revolução que faremos na sua carreira. Um grande abraço e uma excelente semana de negócios.